Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal DG Del Green. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandro Kuman e hoje eu vou estar analisando com vocês os jogos do dia 9 de outubro, domingão. Temos aqui vários jogos e antes disso, vou pedindo aquela moral para vocês se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, que é muito importante para você estar recebendo em primeira mão, porque amanhã tem jogo 8 horas da manhã às 10 horas. Então, ativa o sininho aqui e bora pra vinheta. Bora já aqui, pessoal, com Arsenal e Liverpool pela Premier League, meio-dia e 30, rodada 10. Vamos analisar aqui os jogos do lado do Arsenal. Nos últimos 10 jogos são 9 vitórias e apenas uma derrota. Marcou gols em todos os jogos. Aconteceu 6 ambos marcos dos 10 pro lado do Arsenal. A média de gols de 2.75 e 1.25 sofrido. Já do lado do Liverpool nós temos 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Houve 7 ambos marcos dos 10. Marcou gols em 9 dos 10 jogos. Tem uma média de 1 gol marcado e de 1.33 sofrido. Na tabela de competição, Arsenal com 21 vencendo assume a liderança. Já o Liverpool, 10º colocado, ele vencendo, ele assume a 7ª colocação. E para esse jogo aqui, pessoal, nos últimos confrontos entre eles aqui, nós temos uma vitória apenas para o Arsenal. Temos 6 vitórias para o Liverpool e 4 empates entre eles. E para esse jogão aqui eu cheguei à conclusão que mais de 2.5 gols, né, pagando 1,61, ou ambos marcam pagando 1.50, mas duas ordens assim, excelente. Foi essa que eu cheguei à melhor conclusão aqui para esse jogão. Próximo jogo aqui nós temos Everton e Manchester, também pela Premier League, às 15 horas, rodada 10. Dos últimos 10 jogos do lado do Everton, são 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Marcou gols em 8 dos 10 jogos. Aconteceu 5 ambos marcam entre 10 jogos. A média de gols é de 0.5 marcados e 0.5 sofridos. Já do lado daqui do Manchester, nós temos aqui 6 vitórias e 4 derrotas. Marcou gols em 8 dos 10 jogos. Ambas marcas aconteceu em 5 dos 10 jogos. A média de gols é de 1.25 e 2.25 sofridos para o lado do Manchester. Entre eles, aqui temos aqui uma vitória para o Everton, 3 vitórias para o Manchester e 4 empates. Tá. E para esse jogo aqui, a conclusão, antes aqui a classificação que eu não mostrei, a classificação nós temos aqui o Manchester, 7º colocado. Ele vencendo essa partida, ele pula para a 5ª colocação. Se o Everton, 11º colocado, vencer, ele que assume a 7ª colocação e empurra o Manchester para baixo. Então assim, pessoal, para esse jogão aqui, Everton e Manchester, a conclusão que eu cheguei foi essa aqui, ó. Para ambos marcarem pagando 1,66. Everton jogando em casa, né, não vai perder essa chance pelo menos para marcar um gol. Manchester marcando gols 8 dos últimos 10 jogos. Tá com uma média de 1,25 marcado por jogo. Então, tudo leva a crer que vai acontecer um ambos marcam aqui tranquilamente. Achei muito alta a odd para 2.5 gols, não quis arriscar. Vamos no mais certeiro aqui. Barcelona e Celta de Vigo pela La Liga às 16 horas, rodada 8. Vamos analisar aqui os últimos 10 jogos do lado do Barcelona. Nós temos aqui, são 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Aconteceu 3 ambos marcam em 10 jogos. A média de gols do Barcelona é de 2.33. Já do lado do Celta de Vigo, são 3 vitórias, são 5 derrotas e 2 empates. Marcou gols nos últimos 8 dos 10 jogos. Aconteceu 5 ambos marcam dos 10. A média de gols marcada é de 0.67 e 2.33 sofrido. Na tabela de classificação, Barcelona, 2º colocado com 19, vencendo assume a liderança. Já o Celta de Vigo, 11º colocado, ele vencendo, ele assume a 7ª colocação. Então, para esse jogo aqui, Barcelona e Celta de Vigo, eu cheguei à conclusão de mais 2.5 marcados. Essa odd está pagando 1.57. Barcelona jogando em casa, uma média alta que ele tem hoje. A média sofrida de gols alta do lado do Celta de Vigo de 2.33 por jogos. Não tem para onde fugir.
Vamos agora com Montpellier e Mônaco pelo Campeonato Francês, às 8 horas, rodada 10. Nós temos aqui nos últimos 10 jogos do lado do Montpellier, são 4 vitórias e 6 derrotas. Marcou gols em todos os jogos. Ambos marcam, aconteceu 8 dos 10 jogos. Uma média de 1.8 gols marcados e de 1.6 sofrido. Do lado do Mônaco, nós temos aqui 6 vitórias, 3 derrotas e apenas um empate. Marcou gols em 9 dos 10 jogos. A média de gols do Mônaco é de 1.75 marcado e 0.5 sofrido. Confronto entre eles dos últimos 7 jogos, 6 aconteceram, ambos marcam. Então assim, pessoal, na tabela de classificação, Mônaco, quinto colocado, com 17 pontos, mesmo ele vencendo, ele permanece em quinto. Já o Montpellier aqui em 10º colocado, ele vencendo essa partida, ele assume a 7ª colocação. Então assim, ó, sem mais para onde fugir, Montpellier e Mônaco, a conclusão que eu cheguei foi aqui. Mais de 2.5 pagando 1,53 e ambos marcam pagando 1,50. Os dois têm média alta, ambos marcam acontecendo muito. Então, para acontecer isso aqui é questão de tempo, pessoal. Próximo jogo, West Ham contra Fulham, pela Premier League às 10 horas, rodada 10. Do lado do West Ham, nós temos aqui 6 vitórias, 3 derrotas e apenas um empate. Marcou gols em 8 dos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 4 de 10 jogos. A média de gols do West Ham aqui é de 0.75 marcado e 1.25 sofrido. É pouco gol para quem joga em casa. Do lado do Fulham, nós temos aqui 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Marcou gols em 8 dos 10 jogos. Ambos marcam, aconteciam em 8 dos 10 jogos. A média de gols do lado do Fulham é de 1.25 marcado e 1.25 sofridos. Na tabela de classificação, o Fulham, 9º colocado, ele vencendo essa partida, ele assume a 5ª colocação. O West Ham, 15º com 7 pontos, ele vencendo, ele pula para a 13ª. E para esse jogão aqui, a conclusão que eu cheguei foi essa aqui, pessoal. Eu criei uma aposta que eu coloquei dupla chance para o West Ham. Ele empata ou vence, mais de um gol para ambos os times marcarem e que aconteça um gol pelo menos para o West Ham, vai estar jogando em casa, pagando tudo 1.53, tá? Próximo jogo, Brasileirão Série B, 16 horas, Sport contra Cruzeiro. Vamos analisar aqui os últimos 10 jogos. Nós temos aqui, são 6 vitórias para o Sport e 4 derrotas. Marcou gols em 8 dos 10 jogos. Ambos marcam 4 dos 10 jogos. A média de gols é baixa, é de 0.75 marcados e 1.25 sofrido. Do lado do Cruzeiro, são 2, 4, 5 vitórias e 5 empates. Cruzeiro vem marcando gols em todos os jogos, tem uma média de gols de 1.25 e 0.81 sofrido. Na tabela de classificação aqui, Cruzeiro líder, esquece. Já o Sport com o 6º colocado com 49 pontos, ele vencendo, ele assume a 5ª colocação, cola no Vasco da Gama. Então assim, ó, para esse jogo aqui, a conclusão... e o último confronto entre eles, o Cruzeiro ganhou de 2-1. E a conclusão que eu cheguei para esse jogo, o Sport e Cruzeiro, foi de mais de 1.5 gols, pagando 1.57. Vai fácil, vem junto. E o próximo jogo para finalizar aqui é São Paulo e Botafogo, 16 horas, Brasileirão Série A, rodada 31. Aqui vamos analisando então os últimos 10 jogos, são 4 vitórias para o São Paulo, 4 derrotas e apenas 2 empates. Marcou gols em 7 dos 10 jogos, uma média de 1.79 e 1.07 sofrido. Do lado do Botafogo, são 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Marcou gols em 8 dos 10 jogos. A média de gols do lado do Botafogo é de 1.2 marcados e 1.27 sofrido. Na tabela de classificação, São Paulo, 9º colocado. O São Paulo, 10º colocado com 40 pontos. Ele vencendo, ele assume a 8ª. Botafogo,
Nono colocado com 40, mesmo vencendo, também assume a oitava colocação na tabela. E para esse jogo aqui, sendo que os últimos aqui, o São Paulo perdeu para o Botafogo jogando fora, mas o São Paulo tem 3 vitórias. A conclusão que eu cheguei foi aqui, ó, São Paulo para vencer pagando 1,66, São Paulo jogando em casa, Morumbi, lotado. Não vai, né, Rogério Ceni? Não vai perder essa oportunidade, né? E agora eu vou estar lançando para vocês aquele bilhete, mas antes, pessoal, vai se inscrevendo no canal que é importantíssimo para a gente estar crescendo aqui, para você estar recebendo em primeira mão os nossos bilhetes, os nossos prognósticos aqui. E ativa o sininho, hein? E o bilhetinho é esse aqui, então. Barcelona e Celta de Vigo, mais de 1.5 gols, pagando 1,16. Arsenal e Liverpool, mais de 1.5 gols. E o São Paulo e Botafogo, mais de 1.5 gols, pagando tudo 1,85. Tá de bom tamanho. Valeu, pessoal, e até mais!